Você está pedindo ao universo como um mendigo pede esmolas na rua. Vamos ser brutalmente honestos. Você não está manifestando. Você está implorando, suplicando, negociando. Com as mãos estendidas e o coração desesperado, esperando que alguém lá em cima tenha piedade de você. E então, você se pergunta por que nada acontece. Por que suas visualizações não funcionam? Por que suas afirmações parecem vazias? Por que o universo parece surdo aos seus pedidos? Você já percebeu que existe uma diferença gigantesca entre a forma como você pede e a forma como um rei ordena? Entre a postura de quem mendiga e a postura de quem reivindica? A verdade é dura, mas necessária. Você foi ensinado errado. Te disseram para pedir com humildade, para suplicar com fé, para esperar com paciência. Mas ninguém te ensinou a decretar com autoridade, a reivindicar com certeza, a receber com dignidade. No vídeo de hoje vou te mostrar a diferença entre mendigar e manifestar. E mais importante, vou te ensinar como sair da posição de mendigo espiritual e assumir seu lugar como criador da sua realidade. Porque existe uma diferença abismal entre quem pede e quem ordena. Entre quem espera receber e quem sabe que já é seu. Se você continuar mendigando ao universo, vai continuar recebendo migalhas. Vai continuar esperando que algo mude por compaixão. Quando, na verdade, você tem o direito divino de criar sua própria realidade. A vida é curta demais para você ficar de joelhos diante do destino. A cada dia que passa nessa postura de mendicância espiritual, você reforça a frequência da falta, da carência, do desmerecimento. E o universo que não julga apenas responde à sua vibração e continua te dando mais escassez, porque é isso que você está vibrando. Mas o mais grave é que você acha que está fazendo certo. Acha que humildade espiritual é se diminuir, que fé é esperar passivamente, que merecimento é algo que você precisa provar. Quando, na verdade, você já nasceu merecedor. Você já é digno, você já tem o poder. Só esqueceu, mas antes de começar, preste atenção nesta história que vai te ajudar a entender a diferença entre mendigar e manifestar. Havia 2 homens que chegaram aos portões de um grande palácio. O primeiro era um mendigo chamado Elias. Ele bateu na porta com timidez. Quando o guarda abriu, ele baixou a cabeça e disse: "Por favor, senhor, eu sei que não mereço, mas será que poderia me dar um pouco de comida? Estou com fome há dias. Sei que não sou digno, mas se puder ter piedade de mim, eu agradeceria eternamente." O guarda olhou para ele com pena, deu-lhe alguns restos de pão e fechou a porta. Elias agradeceu 1000 vezes, curvou-se e seguiu seu caminho com as migalhas nas mãos. Momentos depois, o segundo homem chegou aos mesmos portões. Seu nome era David. Ele não bateu. Ele abriu a porta com firmeza. Entrou com postura ereta, e quando o guarda tentou detê-lo, David olhou nos olhos dele e disse: "Vim buscar o que é meu." O guarda, confuso pela autoridade na voz, perguntou: "Quem é você para entrar assim?" David respondeu: "Sou filho do rei. Esta é a casa do meu pai. Não vim pedir permissão. Vim reivindicar minha herança." O guarda, reconhecendo a certeza inabalável naquele homem, baixou a cabeça e disse: "Entre, meu senhor." David não pediu comida. Ele sentou-se à mesa do banquete, não como convidado, mas como herdeiro, porque ele sabia quem era. A diferença entre Elias e David não estava no destino, não estava na sorte, estava na identidade. Um se via como mendigo, o outro se via como filho. Um pedia migalhas, o outro reivindicava a herança. E o universo, como o guarda do portão, responde não ao que você diz, mas ao que você realmente acredita ser. Há momentos na vida em que confundimos humildade com auto-humilhação. Achamos que ser espiritual é se diminuir. Mas todos os mestres nos ensinam o oposto. Jesus disse: "Vocês são deuses." Buda ensinou que cada ser carrega a natureza búdica, a divindade interior. Os herméticos afirmavam: "Você é parte do todo.
e o todo está em você. Você não é um mendigo suplicando favores a um Deus distante. Você é uma extensão do divino, criando através do divino. Agora que você compreendeu isso, vou te revelar as 7 diferenças entre mendigar e manifestar. E mais importante, como transformar sua postura energética agora. A primeira diferença é a frequência de onde você opera. Você já percebeu que quando você quer algo com desespero, parece que ele se afasta? Que quanto mais você precisa, menos você recebe? Isso acontece porque mendigar vibra na frequência da falta, do eu não tenho, do eu preciso, do eu estou incompleto. E de acordo com a lei da vibração, você atrai aquilo que você é, não aquilo que você quer. Quando você mendiga, você está afirmando ao universo: eu sou alguém que não tem. E o universo, obediente, responde: então continue não tendo. Mas quando você manifesta de verdade, você opera de um lugar diferente. Você vibra na frequência da abundância, do eu já sou, do já está feito, do eu sou completo. Os mestres chamavam isso de viver no fim. Neville Goddard ensinava: assuma o sentimento do desejo realizado, não como algo que vai acontecer, mas como algo que já é. Então comece a eliminar em silêncio a vibração de carência. Antes de pedir qualquer coisa ao universo, conecte-se com a gratidão pelo que você já tem. Sinta-se abundante agora, completo agora, pleno agora, e só então declare o que você deseja, não de um lugar de falta, mas de um lugar de expansão. No final, mendigos pedem o que não têm. Criadores expandem o que já são. A segunda diferença é a linguagem que você usa. Você já reparou nas palavras que você escolhe quando quer algo? Eu espero que... Eu gostaria que... Será que eu posso? Se for da vontade do universo. Essa é a linguagem da dúvida, da insegurança, do não merecimento. Isso acontece porque você foi condicionado a achar que ser humilde é duvidar de si mesmo. Mas humildade não é falta de poder. É ausência de ego. Você pode ser humilde e poderoso ao mesmo tempo. Jesus não dizia: espero que este homem se cure. Ele dizia: levanta-te e anda. Comando, decreto, certeza. Os magos antigos, os alquimistas, os mestres herméticos sabiam disso. A palavra tem poder criativo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Sua palavra cria realidades. Então, comece a eliminar em silêncio a linguagem da dúvida. Pare de dizer eu espero. Diga eu sei. Pare de dizer eu gostaria. Diga eu decreto. Pare de dizer se for possível. Diga está feito. No final, mendigos suplicam. Criadores decretam. A terceira diferença é a postura emocional. Você já notou que quando você pede algo, você sente um aperto no peito? Uma ansiedade? Um medo de não receber? Isso acontece porque mendigar vem acompanhado de medo. Medo de ser negado. Medo de não merecer. Medo de não ser o suficiente. E o medo é a frequência mais bloqueadora que existe. A lei da polaridade nos ensina que amor e medo são opostos. Você não pode manifestar a partir do medo, porque medo atrai exatamente aquilo que você teme. Mas quando você manifesta de verdade, você sente algo completamente diferente. Você sente paz, certeza inabalável, tranquilidade, como se você já soubesse o resultado, como se não houvesse dúvida possível. Os estoicos chamavam isso de amor fati. Amor ao destino, confiança absoluta no processo. Então comece a eliminar em silêncio a emoção do medo quando você manifesta. Respire fundo. Sinta seu corpo e pergunte a si mesmo: como eu me sentiria se já tivesse isso? Sentiria medo? Não. Sentiria paz, gratidão, plenitude. Então sinta isso agora, não depois, agora. No final, mendigos tremem de medo. Criadores descansam em paz. A quarta diferença é a relação com o tempo. Você já percebeu que você vive dizendo, um dia eu vou ter?
quando eu conseguir, no futuro. Isso acontece porque mendigar sempre coloca o desejo no futuro, em um algum dia que nunca chega. Mas a manifestação acontece no presente. A lei do mentalismo nos ensina que tudo é mental, tudo é agora. O passado é memória, o futuro é projeção. Só existe o agora. E se você coloca seu desejo sempre no futuro, ele sempre permanecerá no futuro. Neville Goddard ensinava: viva no fim. Não imagine que vai acontecer. Imagine que já aconteceu. Sinta a gratidão de já ter, a alegria de já ser, a plenitude de já viver isso. Então, comece a eliminar em silêncio a projeção futura. Pare de dizer, eu vou ter. Diga, eu tenho. Pare de dizer, quando eu conseguir. Diga, agora que eu tenho. Mude a relação temporal da sua manifestação. No final, mendigos vivem esperando o futuro. Criadores vivem o agora realizado. A quinta diferença é a identidade que você carrega. Você já notou que você se define pelas suas limitações? Eu sou pobre. Eu sou sozinho. Eu sou doente. Isso acontece porque você cristalizou uma identidade de falta. E enquanto você se identificar com a escassez, você vai manifestar escassez. A lei da correspondência é clara. Como é dentro, é fora. Se dentro de você mora um mendigo, fora de você aparece a mendicância. Mas se dentro de você mora um rei, fora de você aparece o reino. Jesus não disse, eu tento ser. Ele disse, eu sou. A maior declaração de identidade da história. Os herméticos ensinavam, conheça a ti mesmo como parte do divino. Você não é suas circunstâncias. Você é consciência criadora temporariamente habitando uma experiência. Então comece a eliminar em silêncio as identidades limitantes. Pare de se definir pelo que você não tem. Comece a se definir pelo que você é em essência. Você não é pobre. Você é abundância se manifestando. Você não é sozinho. Você é amor se expressando. Você não é doente. Você é saúde se recuperando. No final, mendigos são suas limitações. Criadores são suas possibilidades. A sexta diferença é a relação com o merecimento. Você já percebeu que você vive negociando com o universo? Se eu for bom o suficiente, se eu trabalhar duro, se eu provar meu valor. Isso acontece porque você acha que precisa merecer aquilo que deseja. Mas merecimento não é algo que você conquista. É algo que você já é. Você não precisa merecer respirar. Você não precisa merecer o sol que nasce todo dia. Você não precisa merecer seu coração batendo. Essas coisas são sua herança natural. E abundância, amor, saúde, realização também são. A Bíblia diz, seu Pai se agrada em vos dar o reino. Não porque você mereceu, porque você é filho. Então comece a eliminar em silêncio a crença de que você precisa provar algo. Você não precisa ser perfeito para manifestar. Você não precisa ser digno. Você já nasceu digno. Isso não é arrogância. É reconhecer sua verdadeira natureza. No final, mendigos tentam merecer. Criadores sabem que já merecem. A sétima diferença é a ação que acompanha a intenção. Você já notou que você fica esperando o universo fazer tudo por você? Você visualiza, afirma e depois senta e espera. Isso acontece porque você acha que manifestar é mágica passiva. Mas não é. Manifestação é cocriação. O universo te dá a oportunidade. Mas você precisa agir, não de um lugar de desespero, mas de um lugar de inspiração. A lei de causa e efeito nos mostra que toda manifestação requer ação alinhada. Você não pode querer um corpo saudável e não cuidar dele. Você não pode querer abundância e recusar oportunidades. Você não pode querer amor e não se abrir. Os mestres sabiam disso. Reze como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de você. Então, comece a eliminar em silêncio a passividade espiritual.
Manifeste com clareza. E depois haja com coragem. Quando a oportunidade bater, abra a porta. Quando o caminho aparecer, caminhe. Quando a intuição falar, obedeça. No final, mendigos esperam que tudo caia do céu. Criadores preparam o solo para a colheita. Quando você para de mendigar e começa a manifestar, tudo muda. Não é sobre ter mais. É sobre ser mais. Não é sobre receber migalhas. É sobre reivindicar a herança. Você não veio a este mundo para implorar por uma vida digna. Você veio para criar uma vida extraordinária. Pare de se ajoelhar diante do destino como se você fosse indigno. Levante-se. Olhe o universo nos olhos. E declare quem você é. Porque você não é um mendigo espiritual. Você é um criador divino. E é hora de agir como tal. Liberte-se da postura de carência. Liberte-se da linguagem de dúvida. Liberte-se da emoção de medo. E assuma seu lugar como co-criador da realidade. Porque o universo não tem piedade de mendigos, mas obedece aos decretos dos criadores conscientes. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Você acabou de receber uma verdade que vai separar você da maioria das pessoas que nunca manifestam nada. Isso não é coincidência. Você está pronto para mudar de postura. Se este vídeo despertou algo poderoso dentro de você, se você sentiu o chamado para parar de mendigar e começar a criar, comente "Eu decreto", para eu saber que você compreendeu a mensagem. E se você quer continuar nessa jornada de manifestação consciente e poder espiritual, inscreva-se no canal. Toda semana eu trago ensinamentos que vão te transformar de espectador em criador da sua própria realidade. Gratidão profunda por estar aqui. Até o próximo vídeo.